Recentemente eu li Coraline e eu realmente fiquei bem interessado no paralelo, de novo falando sobre paralelos, em na mãe da Coraline e a outra mãe, porque ambas elas tratam a filha como se fosse um objeto, um brinquedo, só que de jeitos diferentes. Só que a mãe verdadeira de Coraline, no final, trata a filha bem, mas não por causa de uma mudança na filha ou ao redor de tudo, mas também porque ela quis. Meio que foi uma questão de sorte. Pessoas mudam e algumas não. E é isso que eu queria falar. Mas primeiro a gente tem que ver as diferenças e as semelhanças entre ambas e como elas tratam a Coraline. Primeiro, a Bela Dama. A Bela Dama ela trata a Coraline como se fosse um brinquedo realmente chamativo. Só que, se a gente parar para pensar um pouquinho mais, ela se assemelha muito a uma mãe que não quer ser mãe, mas ter sempre uma criança bonitinha que seja muito comportada ao seu lado. Principalmente se você perceber que ela trata muito a Coraline e as outras crianças que ela já comeu a alma, ela já devorou toda a vida dessas crianças, como uma mãe da vida real que simplesmente trata os filhos mais velhos como um estorvo, se eu posso dizer assim. Quantas vezes no TikTok você pôde se deparar com algum vídeo de um cara claramente traumatizado pelo jeito que foi tratado na infância, que a piada do vídeo inteiro era ele ter sido tratado muito mal pela mãe porque ele era um filho mais velho? Então, a Bela Dama é meio que esse tipo de mãe. Ela quer ter um filho como se fosse um adorno. Só que a mãe da Coraline, ela teve salvação, se eu posso dizer assim. A mãe da Coraline é aquele tipo de mulher, pelo menos pra mim, que teve um filho não porque quis, simplesmente por causa da pressão de ser uma família feliz e ter meio que uma família de margarina pra passar pra ter no café da manhã. Só que a mãe verdadeira da Coraline, ela não queria aquele pedaço de um ser humano que ela precisava cuidar sempre e necessitava atenção. Mas ela começou a gostar daquele ser humano, simplesmente por sorte e por ela mesma. Uma mãe como a Bela Dama nunca vai se importar com um filho, mas uma mãe que não quis ter filhos e se acostuma com aquele pedaço de ser, pode vir a gostar. E a mãe da Coraline, na verdade, a própria Coraline, teve a sorte de ter uma mãe que aos poucos foi gostando da própria filha. Eu sei que se você ver por esse lado, parece que eu simplesmente estou dizendo coisas aleatórias, como a mãe da Coraline simplesmente, assim, gostando de ter uma criança do nada, mas é realmente o que eu acho. A mãe da Coraline, ela não se demonstra nada maternal no início do filme. Ela simplesmente não se importa com o que a filha diz. E mesmo com que ela perceba que a filha tá literalmente dizendo que quase morreu no dia anterior, só pra chamar a atenção da mãe, ela ainda não se importa. Porque eu não sei você, mas se a minha filha mentisse pra mim dizendo que quase morreu no dia anterior, eu só simplesmente pra chamar minha atenção, eu me sentiria um dos piores pais do mundo. Mas essa ideia também acontece porque a mãe só muda no final, depois do que a Coraline passou. E pensando agora, faz muito sentido. Quando você percebe, não sendo mãe, mas com um amigo, que uma coisa que faltou pra alguém que você se importava, ela foi buscar em outro lugar, você se sente mal por não ter dado aquela coisa. E isso acontece muito com mães. Por exemplo, um dos meus coisas pessoais é que eu tive problemas com o meu pai. Ele não me dava muita atenção quando eu era criança, só que quando eu fui crescendo, ele começou a dizer que se arrependia mais disso e me tratou melhor, melhorou como pai, justamente porque eu fui pegar mais atenção, ter aquela atenção que eu precisava da minha mãe. Eu tive um pouco de sorte de não ter pego a atenção de um lugar mais perigoso, como amigos ou pessoas estranhas. Mesmo que até me afete até hoje, eu não sei explicar. Mas quando ele percebeu que a atenção que ele não dava pra mim
tava fazendo eu ir muito mais pra minha mãe, ao ponto de quando eu precisava ir na casa dele, eu chorar, porque eu realmente não queria ir lá, ele começou a ser um bom pai. E eu acho que isso aconteceu com a Coraline, com a mãe da Coraline, quando ela percebeu, no mundo real, quando uma mãe que não trata a filha bem, porque simplesmente não quis ser essa filha originalmente, ou simplesmente teve por pressão, ela percebe que a filha tá buscando atenção de outros lugares muito perigosos na maioria das vezes, ela tem duas opções. Ou simplesmente ela não continua não se importando tanto com aquela filha, ou ela tenta mudar porque ela percebe que ela se acostumou a ter que aturar até gostar da presença daquele mini ser humaninho, se eu posso dizer assim. A Coraline, ela teve uma sorte de ter uma mãe que começou a gostar dela e se importou com ela, mesmo depois de um evento tão traumático. E é óbvio que com tudo que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que a mãe da Coraline ela simplesmente vira a boazinha do nada. Porque é óbvio que vai ter várias coisas que vão afetar a relação de mãe e filha e dela e tal com a Coraline. Mas é que esse é um dos motivos que eu acho que ela se diferencia da Bela Mãe e tal. Só que eu ainda acho ela uma mãe ruim, obviamente. Só que é uma mãe que tenta mudar depois de ver as consequências que aquilo causa pra filha. E uma coisa também que é um parecido com a minha realidade é que no livro e no filme, a Coraline vê os pais dela numa situação toda ferrada, porque eles são sequestrados, meio que sequestrados, raptados, eu não sei explicar, pela outra mãe. Só que quando ela volta, ela, ela age como se nunca tivesse acontecido nada. A mãe da Coraline, os pais da Coraline, justamente porque meio que aquela memória foi apagada magicamente. Só que na vida real isso pode ser adaptado pra uma mãe que simplesmente do nada muda e você não sabe como agir. Eu não sei explicar quantas vezes meu pai e minha mãe, depois de uma discussão, simplesmente veio pra mim falando qualquer coisa como se nada tivesse acontecido, tipo, de maneira muito cínica, sabe? E agora a outra mãe, a Bela Dama. Como eu disse, ela é aquele tipo de mulher que precisa de um acessório. E é justamente por isso que ela nunca vai ver o seu filho como seu filho e um ser humano. Justamente porque mães como a mãe mesmo da Coraline, não é que elas sejam pessoas ruins ou narcisistas, mas é porque elas realmente não querem ter aquele filho. Então, não é como se elas tratassem aquele filho como um brinquedo. Na verdade, elas meio que tratam, mas não é como se elas vissem ele como um brinquedo. E sim mais ver ele como um incômodo sem um jeito maternal. Seria como uma mulher do nada chegar pra você, te alcançar um bebê e dizer: cuida dele, e você sabe que você tem que fazer aquilo porque você fez uma decisão que meio que te força a fazer isso sem reclamar. E por mais que você tenha que cuidar desse bebê e você meio que vai passando muito tempo com ele, até mesmo se apegue, você por muito tempo nunca vai ver ele de um jeito maternal. E é isso, mães como a mãe da Coraline mesmo no início do filme, não é que elas vejam seus filhos como brinquedos, mas sim que elas só não veem ele de um jeito maternal. Enquanto aí a mãe, a Bela Dama, ela vê os filhos como um brinquedo. Ela nunca vai ver eles como um indivíduo, porque elas não veem ele de um jeito maternal, eles não veem eles como um indivíduo. E esse é a diferença dos dois jeitos de ser uma mãe ruim. Óbvio que tem muito mais jeitos de ser uma mãe ruim, mas é o que eu estou falando agora e esses paralelos. A Bela Dama, ela é muito confiante, ela é muito mais cínica, justamente porque quando ela tenta convencer a Coraline, assim, com todas aquelas maravilhas que ela oferece, ela não acha que é um risco a Coraline não aceitar. Ela só acha que é uma questão de tempo. Não vai demorar muito para essa criança também ficar feliz com o meu amor e ser do jeito que eu quero, até que eu possa sugar ela ao máximo e partir para a próxima criança. E esse é o problema. Enquanto as crianças, elas veem a Bela Dama e a mãe, meio que assim, esses dois coisas que eu tô fazendo analogia,
elas veem ela como uma figura perfeita, uma figura que trata elas muito bem e uma mãe ideal, a mãe vê elas como um brinquedo que logo logo vai ficar sem bateria e elas vão partir pro outro. Um brinquedo mais novo, mais fofinho e mais fácil de fazer ele agir do jeito que ela quer. Então, talvez um dia sua mãe te ame se ela for igual a da Coraline. Talvez um dia ela perceba tudo o que ela fez e te ame. E eu não tô dizendo que você precisa aceitar esse perdão ou agora vocês terem uma família de margarina, mas que talvez isso mude, mas também talvez não. Só que se sua mãe for que nem uma mãe que nem a da Coraline, a outra mãe e a bela dama, simplesmente aceite que sua mãe nunca vai te amar, porque ela nunca te amou. Ela amava o que você proporcionava e como você fazia as outras pessoas verem ela. Então, só torça para ela não fazer a próxima criança que ela tiver ao seu dispor como um acessório de novo. Bem, eu acho que é isso. Eu gostei muito mais desse vídeo do que meu antigo, então eu espero que as pessoas gostem, principalmente porque eu fiquei muito interessada em ver o livro da Coraline e ler o livro pela primeira vez, e realmente tem uma história muito fofa, e eu confesso que vendo a introdução melosa do livro, da escritora falando sobre que, ai, eu comecei esse livro por uma filha e terminei por outra, eu confesso que eu chorei, cara. Eu gosto de relações de mãe e filha que dão Nosso certo e que não jardim, são tóxicas. Coraline. Bem, é isso. Eu sou Aristocrata Vermelho e eu decidi mudar um pouquinho a introdução não falando meu nome, já partindo direto pro assunto. Oh, filha em E apuros. eu espero que você tenha gostado. Por favor, dê like, se inscreva e compartilhe, porque eu quero muito que isso saia do meu emprego. Por favor. Tchau.